Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Olha, esse eu tenho de falar, porque não desce, sabe? Para na garganta. O Lula com as suas heresias, atacando Jesus Cristo, sabe? Sem nenhum pudor, sem nenhum temor de Deus. Ele abre a boca para falar coisas sobre o Senhor do universo, o maior líder que já pisou a face da terra e que ensinou princípios aos homens, que tornou esses homens tão poderosos, extremamente poderosos, que eles eram capazes de, sem nada na mão, derrubar todos os tiranos da época e salvar vidas, levar pessoas à condição de prosperidade, não a condição de miséria e de pobreza. Lula falou que Jesus é de esquerda. Não, primeiro, Jesus não é de esquerda porque subindo aos céus ele está assentado à direita de Deus. Mas fora essa condição aí, ele fala sobre a separação do lixo, dos bodes, daqueles que causam problema, que ficarão à esquerda, e deixa bem claro que no reino de Deus, que é um reino político, haverão os que estarão o lixo à esquerda e à direita os que fizerem a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é bem o que a esquerda tem feito. Aliás, ela tem feito a vontade de um Deus, que não é o Senhor do universo, que não é o Deus eterno e que não tem nenhuma ligação com Jesus Cristo. Porque essas histórias de yin e yang, todas essas colocações onde eles querem colocar o bem e o mal junto, isso daí são as falácias das trevas que vem trazendo todas essas coisas, nunca vieram de Deus. Deus nunca ensinou isso para os homens. Ao contrário, a Bíblia ensina que a luz não tem comunhão com as trevas, que o bem não tem comunhão com o mal, que em Deus não há mal algum. Jesus veio e ele veio falando assim, já assim que ele chegou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, como as coisas aconteciam lá em cima, Jesus estava abrindo, veio para abrir a mente dos homens para que as coisas pudessem acontecer aqui na terra. E quando eu falo que Jesus tomou essa atitude, eu não estou falando homem em termo genérico, como se quis colocar, né, o termo homem como Adamá, como gente, como pessoa. Não, eu estou falando o termo que Deus usou, que é o termo ish, que significa ser masculino. Então, quando Jesus vem, ele vem falando que veio o reino dos céus, e esse reino é um governo. E quem que é o líder desse governo? Lá em Gênesis 1:26, Deus já havia determinado: o homem, Ish, ia dominar sobre todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, as vivas, as não vivas, ia também liderar na face da terra sobre a mulher. O homem seria usado por Deus para manifestar a glória de Deus através da liderança na face da terra. Quando Jesus vem, que ele fala, o reino de Deus chega, então ele vem para esclarecer, para abrir. E aí ele fala para os homens e mostra claramente a hierarquia de Deus. Deus era o cabeça de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é o cabeça do homem. Desse modo, Deus está na liderança. Não é um homem que se entrega a Deus, que passa a viver de acordo com os princípios de Cristo. Ele está debaixo da soberania de Deus, porque Deus é o cabeça de Cristo. Então é Deus no governo, é Deus na liderança. A mulher não vai ser submissa a um qualquer, a um descabeçado, porque um homem que não tem Cristo é um descabeçado, mas não é a esse homem que a mulher vai se submeter. Ela vai se submeter a um homem cujo cabeça é Cristo, e Cristo também é chicote, Cristo também é vara, Cristo é transformação, é mudança da mente. A política, ela é uma guerra de Deus,
Por quê? Porque o inimigo quer tomar esse reino. E liderança e governo requer política partidária. Porque sim, isso são ações humanas. Para quê? Para manifestação da glória de Deus. Afastar-se da política é fazer o quê? É formar um exército de covardes e medrosos, de homens que não vigiam, homens que não estão prestando atenção nos detalhes e que por isso são desclassificados, que não servem. Os homens cuja cabeça é Cristo, esses homens são atentos, eles são poderosos e são necessários dentro da política. Então Jesus veio transformar a mente dos homens para mostrar que a transformação começa aqui dentro na mente. E o reino de Jesus não era fundamentado na mentira. A esquerda tem um reino fundamentado na mentira, fundamentado nas obscuridades, fundamentado na sujeira, na lama, nas ameaças, nas perseguições, nas injustiças. Mas o reino de Jesus é fundamentado na verdade, no bem, na luz, na vida. O reino de Jesus não aceita nenhum tipo de destruição da vida, seja ela moral ou seja ela verdadeira, porque a imoralidade, a corrupção do corpo, onde deveria ser templo de Deus para que fôssemos luz do mundo, também é fora dos ensinamentos de Jesus. A moral, a virtude, a biologia humana, o ser homem, o ser mulher, o ser macho, o ser fêmea, o que está dentro da moral e foge da porneia, é o que está dentro do reino de Jesus e está ligado à vida, mas também está ligado à vida, defesa da vida no ventre. Por quê? Porque o homem é a imagem de Deus, porque ele tem a semente da vida dentro dele. Como Deus gera vida, também o homem tem dentro dele a semente da vida, que é a luz do mundo. E essa semente da vida coloca o homem nessa condição de imagem de Deus. Então, quando há esse desprezo pela vida, pela semente da vida, ainda quando ela está brotando, você está se revoltando contra a imagem de Deus. Você quer destruir e impedir que a imagem de Deus brilhe na face da terra. É muito mais medonha essa questão de tirar a vida de um bebê no ventre ainda de uma mulher, tirar a semente da imagem de Deus do ventre de uma mulher é mais medonho do que, sabe, se pode pensar, porque é bizarro, porque é algo espiritual, fortemente tremendo, ligado a uma guerra espiritual, onde o inimigo abomina olhar para a imagem de Deus na face da terra. Homens que servem a Cristo, que se fundamentam na verdade, na moral, que defendem a vida, engrandecem a Deus. E essa é a condição da liderança masculina, da política, do homem cristão estar na política, para manifestar a glória e o poder de Deus através dos cargos de importância, para que Deus possa estar em todos os lugares específicos e governar. Marcos 10:30, Jesus diz assim, que aquele que for capaz de deixar pai e mãe e filhos e mulher, esse vai receber 100 vezes mais aqui, e além disso vai receber a vida eterna. 100 vezes mais, uma promessa irredutível, sabe? Indestrutível essa promessa. Ninguém pode dar uma promessa maior do que a que Jesus deu. E recebemos, eu tenho recebido na minha vida. Quantas vezes eu já recebi? 100 vezes mais do que eu mereço. Também lá na parábola dos talentos, Jesus fala ali que foi dado a uma determinada quantidade, a um foi dado 10, a um foi dado 5, a outro foi dado 1. E esse 1 que pegou 1 não desenvolveu. Jesus não mandou o que desenvolveu os 10 talentos pegar e dividir com aquele 1 lá. Nem o outro que pegou 5 ou 3
ter de dividir com esse que pegou um, porque eles multiplicaram, eles desenvolveram seus talentos. Ele pegou esse um que não desenvolveu e mandou para as trevas. Porque sim, a pessoa vai para a miséria, e a miséria não é de Deus. Deus não gosta de manipulação, de meias palavras, de meias. Não existe meia verdade. Então, de mentiras com a verdade ali, só para endossar, só para fazer parecer. E aí montar toda uma falácia de uma retórica comunicativa que visa quebrar padrões de crença e transformar pessoas corajosas, valentes, em nulas, pessoas sem condições de agir. Essa é a direção que essa pessoa que se move para falar tal heresia que chega, a gente sente asco de tais pronúncias, porque Cristo, ele está acima de todas essas coisas, mas ele veio para nos orientar, nós que estamos no mundo, porque ele orou ao Pai e ele pediu para nos firmar na palavra dele, mas não nos tirar do mundo. Nós estamos aqui, sabe? Ele pediu para tirar a gente do mal, livrar do mal, de pessoas com uma retórica montada no inferno dessa forma. Porque isso nós precisamos reconhecer e saber. Deus é Deus. Jesus Cristo é líder eterno. Ele não precisa disputar nada do que é dele, porque esse reino é dele. Deus não precisa disputar política, porque esse reino é dele. Mas nós estamos aqui e nós temos de colocar o reino de Deus de modo aqui na face da terra que Deus manifeste a glória dele através das nossas vidas e através das lideranças. Nós, filhos de Deus, não podemos ser liderados e governados por trevas, porque senão nós vamos ser jogados em correntes, em cadeias, vamos ser escravos, oprimidos e destruídos, completamente destruídos, porque o inimigo, ele deprava, ele destrói, ele aniquila, ele consome, porque onde ele chega, ele acaba com tudo, como um verme que corrói a carne viva. Olha, deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário, não sai daqui também sem ver o material poderoso que a gente tem preparado, porque sim, Deus vai formar um exército de homens poderosos, homens firmados na palavra de Deus. E nós já terminamos a primeira etapa do Mentores de Homens. Nós estamos formando homens para serem mentores na nossa nação. E não pensa que sou eu que estou gerando isso, não. Quem está fazendo isso é o Espírito de Deus, porque convém que Cristo cresça e que cada um de nós diminua. O meu nome daqui uns dias vai ser esquecido, mas o nome de Cristo, o nome de Deus, esse nome é eterno. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e jamais aceite as falas de Satanás, a conversa do diabo entrar no seu coração. Deus te abençoe.